Pronto, boa noite a todos. Professor Pablo Bahia, aula de Fundamentos de Administração, curso de Aquicultura, subsequente, FPA, Instituto Federal. Pessoal, hoje a metodologia vai ser a seguinte: eu vou compartilhar minha tela para vocês e vou mostrar no SIGA onde é que vocês vão anexar as atividades, ok? Carlos, liga o teu microfone, porque quando eu compartilho a tela, eu não consigo ver vocês. E aí o que eu for te perguntando, tu responde para mim se vocês estão enxergando, tá bom? É mais fácil assim. Tu consegue enxergar a minha tela inteira? Acabei de compartilhar. Abriu o SIGA, tu consegue ver? Pronto, beleza. Aqui no SIGA, pessoal, como é que tá? A aula do dia 6, eu coloquei aqui um vídeo, tá? Com as diretrizes e metodologia da nossa aula, a didática e o conteúdo que nós trabalhamos e como vai ser o semestre. Coloquei todo o plano de ensino da nossa disciplina das atividades remotas e coloquei a apostila de fundamentos de administração, que é essa que ficou para vocês lerem em casa, ok? Também mandei essa apostila pelo nosso grupo do WhatsApp. Também enviei por e-mail para a direção do Campus Bragança, para a coordenação do curso e para a central de apoio do Campus Bragança, lá da central de atendimento ao aluno, para que eles imprimissem a apostila e vocês podem buscar no Campus Bragança. Tá tudo aqui no SIGA. Se você baixar mais um pouco, a aula de hoje está escrito assim, ó, aula extra, atividades remotas, introdução à administração, que é o tópico da apostila que a gente vai trabalhar hoje, o histórico, o estudo científico da administração, e já começamos a trabalhar algumas das teorias da administração. Aí está escrito aqui, ó, observação, link da aula do dia 6. O que é esse link? É os slides já em vídeo do final da nossa aula, que foi o tema O que é administração. Está aqui embaixo, ó. A apostila de fundamento da administração em slides, aqui é a apostila em texto, ok? No dia 6, aqui embaixo em slide. E logo aqui embaixo, deixa eu ampliar. Vocês estão conseguindo ver? Uma pergunta escrito o que é administração e um balãozinho aqui do lado esquerdo? Estão enxergando? Pronto. O que é isso aqui? Isso aqui é um fórum de discussão, tá, pessoal? Esse fórum, você vai entrar aqui, eu vou abrir para você ver. Você vai entrar aqui e você vai comentar o que é administração, tá vendo? Ó, baseado na leitura, no SIGA mesmo, baseado na leitura atenta da apostila, comentem com suas palavras os principais conceitos de administração que conseguiram absorver do texto. Então você leu um texto introdutório do que é administração, leu aquele slide e viu o vídeo que eu coloquei no grupo. Baseado nesses 3 momentos, você com as suas palavras vai aqui no fórum cadastrar tópico, tá vendo? Você vai responder aqui no fórum o que você entendeu, ok? Aí tem um espaço aqui, você cadastra aqui e aí você responde o que você entendeu. Aí você digita aqui e responde lá. É porque essa tela aqui é na minha visão, tá? Se você entrar com a visão de aluno, vai estar o espaço para você responder. Depois tu faz o teste aí, Carlos, e vê se está funcionando, tá? Só para dizer pro pessoal se está tudo ok. Porque eu estou na tela de professor, ele abre para mim como edição, tá? Deixa eu voltar lá. Bem, aí você entra bem aqui, ó. Nesse lapisinho aqui, ó. Deixa eu abrir. Nesse lapisinho amarelo, ó. Você pode anexar um arquivo, tá vendo? Arquivo único e responder, pode editar aqui, enfim. Ele está abrindo para mim como professor. Mas tu entra lá depois e verifica qual é a visão de aluno e aí ele mostra. Deixa eu visualizar como aluno aqui, ver se ele já aparece. Bora ver como é que ele aparece como aluno. Que é administração. Editar, voltar, cadastrar tópico. Ah, pronto, tu coloca o assunto aqui, teste.
escreve teu texto aqui. Se tiver algum arquivo, tu envia, mas não tem, pode deixar só o texto aqui. Pode aumentar o tamanho da fonte aqui. E aí tu já envia para o fórum. Tá vendo aqui embaixo? Conseguem ver? Já envia para o fórum aqui. Pronto, é a resposta de vocês. É só isso que vocês vão fazer. E aqui você está demonstrando participação no exercício que foi colocado no fórum, tá bom? Já conta participação, já conta parte da nossa avaliação. Então, cada tópico que a gente trabalhar de forma teórica, a gente vai abrir um fóruzinho para discutir, debater. O aluno também pode questionar o outro colega, pode debater em cima do tópico que o colega colocou. Então, esse fórum serve para isso, é muito bacana, tá bom? Aqui embaixo, se você, vou ampliar aqui, olhar com atenção, está escrito recebimento de estudo de caso, apostila introdutória. Tá dando para ver? Inicia 8 de outubro, hoje, 19h15, então já está aberto. E finaliza 13 de outubro, meia-noite. Por que 13 de outubro, meia-noite? Porque a nossa próxima aula é terça-feira que vem, certo? A nossa próxima aula é terça-feira que vem. Então, vocês têm uma semana para colocar um arquivo aqui de estudo de caso, que eu vou explicar qual é esse estudo de caso. Esse trabalho vai ser feito em grupo depois da aula de hoje, depois da aula teórica de hoje. Vai ser feito em grupo, vocês vão fazer um grupozinho agora online, eu vou explicar o trabalho. São 5 ou 6 questõezinhas que vocês vão responder, tem uma semana para responder. Aí é o mesmo procedimento, só que como vocês vão fazer um trabalho em grupo, você vai entrar nesse lapisinho aqui do lado, no SIGA-A, vai abrir o mesmo espaço, ó, este espaço está reservado para que os alunos possam anexar os trabalhos. Aí, em vez de escrever, você vai escolher um arquivo, ó. Você vai anexar o arquivo, tá vendo? Aí você escolhe o arquivo que você respondeu, que está lá no Word, anexa ele e envia ele para mim, tá bom? Na visão de aluno. Aí você envia o arquivo para mim, ele já vai ficar arquivado aqui, salvo, já é parte da nossa avaliação. Tá dando para entender aí, pessoal? Pronto. Então, a metodologia vai ser essa. A gente sempre vai ter uma atividade para a aula seguinte no segundo encontro, porque aí você tem uma semana para fazer. O primeiro encontro sempre vai ser uma aula teórica. Então, a aula passada foi revisão, tem as diretrizes, tem um plano de ensino, tem uma apostila. A aula de hoje vai ter a aula teórica já. Nós temos um vídeo, temos a apostila, tem um fóruzinho e tem um espaço para você anexar a apostila, ou perdão, anexar o exercício que eu vou passar para vocês daqui a pouco, ok? E aqui o dia 13, a próxima aula, só tem o conteúdo, não tem nenhuma atividade ainda, é isso que vocês estão visualizando. Então eu vou abrir a apostila aqui de vocês, ó. Vou clicar aqui em cima da apostila para vocês visualizarem. Deixa eu abrir a apostila de vocês aqui. Essa é a apostila que está lá impressa no Instituto Federal, Fundamentos de Administração. Tem o plano de ensino antigo, no formato presencial. E tem o plano de ensino novo, esse aqui, ó, já para atividade remota, ok? Começou dia 6. As primeiras e aqui no lado esquerdo, ó, tem as datas que a gente está tendo aula, ó, dia 6, dia 8, dia 13, dia 20, ok? Todas as datas estão aqui. E todas vão ser 19 horas, que é para não conflitar com o horário que o aluno estuda, que é até às 18, tá bom? E aqui tá os conteúdos do plano de ensino. Então, a aula de hoje é a parte introdutória e já vamos trabalhar um pouco das escolas de administração e um pouco de KPI, indicador de desempenho, ok? E para a aula que vem já vai ficar as outras teorias. Muito bem. Baseado nisso, o final da aula de hoje, aí eu vou lá para a última página da apostila. Tá dando para ver a apostila aí, pessoal? Tá dando, beleza. Vou lá para o final da apostila. Essa é a apostila teórica, tá? Tem a apostila de slides. Tá vendo aqui anexos? Depois dos anexos, começam os estudos de caso. Ó. Caso 1, Ono-san vai ao supermercado. Caso 2, Taylor resolve um problema. Caso 3,
Escola de Administração dos Marines. Caso 4. Elton Maio faz umas perguntas. Então, nós temos 4 estudos de casos dentro dessa apostila. Então, cada semana a gente vai resolver um estudo de caso desses, ok? Qual é o estudo de caso dessa semana que vocês vão levar para casa? Taylor resolve um problema. Ele não está na ordem aqui, então não é o estudo de caso 1, é o estudo de caso 2. Então, não, perdão, peraí, deixa eu só ver aqui o negócio. Toneladas, Toyotas, peraí, rapidinho, deixa eu só ver as perguntas aqui. Não, é o estudo de caso 2, isso mesmo, de Taylor. Então vocês vão fazer em casa, aproveitem já para formar grupos, para avisar os colegas que não estão online, que nós vamos fazer em casa o estudo de caso 2. Taylor resolve um problema. Então a aula de hoje vai ser Frederico Winslow Taylor, Introdução à Administração, KPI e, se der tempo, Henri Fayol. Ok até aí? Deu para entender? Pronto. Então, não, esse estudo de caso 2 vai ser o exercício que vocês vão fazer em casa. É só para você saber que está na apostila, ok? Está na apostila, na página... No final, lá nos anexos. Está escrito estudo de caso 2 lá nos anexos, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui para a aula. Deixa eu pegar o slide da aula. Aqui é o cigarro. Deixa eu só fechar aqui. Pronto. Então vamos lá. Deixa eu passar essa parte introdutória aqui, que é o plano de ensino, que a gente já trabalhou na aula de terça-feira. A parte introdutória também, mas eu vou repetir para quem não estava. E para quem não assistiu a primeira aula presencial lá em março, eu sempre digo o seguinte: o que eu ouço, eu esqueço. O que eu vejo, eu apenas lembro. Mas o que eu faço, eu entendo. Mas não é o professor Pablo que disse isso. Quem disse isso foi Confúcio, em 551 a.C. Olha só que coisa legal. 479 a.C. O que ele quer dizer com isso? Que se ele só escutar o que o professor está falando, ele vai esquecer. Se ele ver, enxergar alguma tela, algum vídeo, ele vai se lembrar. Mas se ele fizer algo, né, ele vai entender. Por isso a gente vai fazer vários estudos de caso a cada aula que a gente tiver, porque aí você vai compreender cada coisa que a gente fizer. E não só Confúcio falou isso. Teve uma pesquisa em 1997, já no século XX, que comprovou isso. Essa pesquisa falava que se você lê um texto, você só retém 10% da informação. Se você escutar alguém, ou um áudio, ou de alguma outra forma, o áudio de uma TV, um áudio de um rádio, de um link, você só retém 20% da informação. Se você vê uma película, um vídeo ou algo no computador, você só retém 30% da informação. Mas se você começar a associar, escutar e ver ao mesmo tempo, ler e falar ao mesmo tempo, ler, escutar e fazer, olha só, você retém 90% dessa informação. Então é muito mais fácil na sala de aula você assistir a aula do professor, você escutar o professor falando e ao mesmo tempo você executar uma tarefa que ele passar. Que aí você associa os 3 sentidos e aí você consegue compreender mais. Então, baseado nisso, a gente vai tentar fazer as 3 coisas. Aula teórica, aula com as películas, vocês estão vendo daí da casa de vocês, vocês estão escutando a minha voz e vocês vão fazer uma atividade para entregar na semana que vem. Então vamos começar por esse cara, que é o cara que está no estudo de caso que vocês vão fazer daqui a pouco.
A nossa teoria de hoje é uma teoria chamada administração científica. Nós vamos falar das 4 teorias, vamos dar ênfase na administração científica e em cada aula a gente vai desmembrar e destrinchar um pouco mais de cada teoria, tá bom? Quem foi Frederick Winslow Taylor? Taylor nasceu em 1856, morreu em 1915. Ele era um norte-americano, engenheiro, um dos precursores da chamada Escola Clássica da Administração. Taylor, ele foi um idealizador do que a gente chama de tempos e movimentos. Ele criou a teoria baseado na prática. Taylor trabalhou muito o chão de fábrica. Ele ia para dentro de uma empresa, para dentro de uma indústria, e ele executava a tarefa. Ele mostrava que existia o movimento certo, ele falava que existia sempre a melhor maneira de fazer as coisas. Isso era bem bacana, né? Taylor dizia que na administração de uma usina, de uma fábrica, vocês estão me enxergando? Tá dando para me ver aí? Bem, Taylor falava que numa fábrica, se você pegasse uma caneta para montar e essa caneta tivesse toda desmontada, o Pablo ia demorar 30 segundos para colocar essa caneta aqui e essa tampa aqui. Mas a Samela, para fazer esse mesmo processo, ia demorar 10 segundos. Ela ia fazer isso aqui. Muito rapidamente. Já a Raquel ia demorar 1 minuto e meio, porque a Raquel ia olhar, ia tentar ser perfeccionista, ia tentar encontrar uma alternativa para isso. Ou seja, cada um ia montar essa caneta de uma forma. Tinha gente que ia levar mais tempo, tinha gente que ia levar menos tempo. E a caneta ia ficar pronta. Mas a fábrica não podia perder tempo, porque naquela época o que valia era o volume de produção em larga escala. Se ganhava dinheiro com tudo que você vendia. Não se preocupava com as pessoas, não se preocupava com um produto de qualidade. Naquela época era um produto bom e barato. Então o volume de produção fazia com que você ganhasse em escala. O que a gente dizia que o volume de produção em escala fazia você ganhar dinheiro. Então por que ele padronizava? Então a teoria dele era baseada em tempos e movimentos, porque um tempo adequado, um movimento correto e a metodologia certa fazia com que você fabricasse uma caneta mais rápido. E esse tempo ganho faria você fazer mais canetas. Mas qual era o problema daquela época? O problema era que o Carlos fazia uma caneta em 30 segundos. A Adriane fazia uma caneta em 1 minuto. No final do dia, o Carlos fazia 1000 canetas. A Adriane fazia 200 canetas. No final do mês, o Carlos ganhava igual a Adriane. Aí eu pergunto para vocês. Todo mês o Carlos fazia 1000. Todo mês a Adriane fazia 200. Quem estava trabalhando mais? O Carlos ou a Adriane? Me respondam. O Carlos. Quem estava ganhando mais? O Carlos ou a Adriane? Não, igual. Igual. Estavam ganhando igual. Não estavam ganhando a mesma coisa? Só que o Carlos estava trabalhando mais. Então, o Carlos percebeu que se ele fazia... Pronto, ela estava no lucro por trabalhar menos, mas financeiramente estavam ganhando igual. Então o Carlos percebeu que tanto fazia para ele trabalhar mais ou trabalhar menos, ele ia ganhar a mesma coisa, correto? Então, no longo prazo, o que o Carlos fez? Espera lá, eu estou fazendo papel de besta. Eu vou diminuir o meu ritmo de produção, porque tanto faz, eu vou ganhar igual a Adriane mesmo. E é isso que a empresa quer? Que você diminua o seu volume de trabalho ou que você aumente? O que vocês acham? Mas como é que ela faz para incentivar se tu fabricando mais que a Adriane tu tá ganhando igual? O que ela tem que fazer? Como é que ela faz isso?
Como é que ela faz isso? Não. Como é que ela vai pagar mais pro Carlos? Como é que ela justifica isso? Como é o nome disso? Produtividade. Anotem esse conceito. Pessoal, produção é diferente de produtividade. Nunca esqueçam disso. O que é produção? Produzir mais na mesma unidade de tempo. Produzir mais na mesma unidade de tempo significa produtividade. Porque olha só, o Carlos produz 20 em 10 horas. A Adriane produz 20 em 20 horas. Então o Carlos está produzindo mais em menos tempo, ele está sendo produtivo. Então o conceito de produtividade tem que ser valorizado. Se o Carlos passar 20 horas, ele vai produzir o dobro. Então ele tem que ser remunerado por isso. Então Taylor entendeu isso. Taylor implantou o pagamento por produtividade. Taylor entendeu que quem trabalha mais ou é mais produtivo tem que ganhar mais nas 8 horas de trabalho. E aí vai fazer com que a Adriane tente produzir mais e não o Carlos reduza o seu volume de produção. Porque ele está ganhando mais, ele não vai reduzir, ele vai continuar fabricando mais. Já a Adriane vai falar, pera lá, por que eu estou fazendo só 200? Eu vou fazer 1000 também, porque eu quero ganhar igual o Carlos. Aí a empresa ganha, porque ela percebe que os funcionários vão querer ganhar mais. Só que aí eles precisam de treinamento, eles precisam de técnica. Aí Taylor cria tempos e movimentos. O que é tempos e movimentos? Ele diz que existe o The One Best Way, que do inglês significa o melhor caminho ou a melhor maneira de fazer as coisas. E Taylor cria a teoria que diz que para fazer essa caneta existe a melhor técnica, o melhor caminho ou a melhor maneira. E ele diz, espera lá, Carlos, vem cá, ensina para todo mundo como é que tu faz. Como é que eu coloco essa parte e essa tampa mais rápido? Ensina para todo mundo a tua técnica e qual é a ferramenta que tu usa, porque todo mundo vai fazer igual tu, para aumentar a produtividade também. E aí todo mundo começa a fazer com a mesma metodologia, com a mesma técnica. E quando você faz uma coisa todo dia igual, você fica bom nisso. Imagina você pregar um prego todo dia. Imagine você botar essa tampa todo dia. Você vai ficar muito bom nisso. Você vai fazer isso de olho fechado. Você vai fazer isso com a luz apagada. Por quê? Porque é tecnicismo. Por isso que essa teoria taylorista tem também o sinônimo de tecnicista. Porque quanto mais você faz, mais técnico você fica. E a teoria é tecnicista porque ela vem da praticidade. Você executa, você desenvolve habilidade e você fica bom naquilo. Não precisa pensar, é só executar a tarefa. E a teoria da administração científica, ela surge no momento em que o homem tem que deixar a cabeça do lado de fora, entrar só com o corpo para o trabalho, porque você é pago para executar a tarefa e não para pensar. Você não dá mais opinião na empresa, você só executa a tarefa. Existem 2 filmes que representam isso. Quando eu trato com alunos de subsequente, de ensino superior e de graduação, o filme que eu uso com eles chama Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Quem ainda não assistiu, coloca na lista de filmes aí. É um filme antigo, pesquisa na internet e coloca para assistir. É um filme que retrata a realidade daquela época. O Chaplin fazendo movimentos, um filme preto e branco, um filme mudo, ele não fala nada. Ele fazendo movimentos, tecnicista na fábrica, ele não tem tempo para nada, ele não para comer, ele sai para comer e volta para a máquina. É bem bacana, que representa essa época muito bem. E quando eu trabalho com os alunos do ensino fundamental, do ensino médio, eu passo outro filme para ele, é bom para você assistir com seu filho, com seu sobrinho, enfim, chama a Formiguinha Z. A Formiguinha Z, ela é a história de uma formiga que não se conforma com o que é imposto para elas. E ela começa a fazer tudo diferente dos alienados, que só seguem ordem. E ela começa a mudar a história de construir a colônia, de ser movimentos padronizados e tecnicistas, de ter que ficar só cavando, ela quer ir para a linha de frente, ela quer sonhar, e aí é toda uma história
tailorista, tecnicista, bem bacana de trabalhar. Ok até aí, pessoal? Tranquilo essa primeira parte? O Fordismo, ele deu origem ao Taylorismo. O Fordismo vem antes, né? Quando você tem a linha de montagem de Henry Ford, você começa a fabricar os carros. E os carros são em série, né? São padronizados. Tanto que tem uma brincadeira que na época você falava assim, você pode comprar qualquer carro, desde que ele seja Ford preto. E aí você não tinha o que escolher, só tinha esse, né? Ford preto. Então o Fordismo deu origem ao Taylorismo. Só que o Taylorismo desenvolve as técnicas do chão de fábrica, da padronização, da economia em escala, coloca tudo em prática, dos movimentos, os tempos modernos vêm dessa época. O tecnicismo vem dessa época. Ele deu origem ao Taylorismo. E aí a gente chama de clássicos. Por que clássicos? Porque Taylor e Fayol, que é o próximo teórico que a gente vai trabalhar, nasceram na mesma época. Só que um na Europa, um nos Estados Unidos. Um trabalhou o chão de fábrica, o outro trabalhou a gerência administrativa, a pirâmide da administração. Então funciona mais ou menos assim. É ruim ser um quadro, né, pra gente trabalhar. Eu vou já botar uma lousa aqui atrás e dar aula na lousa. É mais ou menos assim, ó. Aqui na base da pirâmide, você tem o chão de fábrica. Aqui no meio, você tem a gerência administrativa. Por quê? Porque aqui você trabalha planejamento, organização, direção e controle, e aqui você trabalha Taylor no chão de fábrica com tecnicismo, porque aqui o funcionário executa, só cumpre ordem. Tem líderes que acompanham ele. E aqui, no meio da pirâmide, você tem quem planeja, quem controla, quem executa e quem dirige as atividades. Então é uma pirâmide hierárquica, que a gente fala que é o planejamento, a organização, a direção e o controle, que vem do inglês chamado PDCA, Plan, Do, Check, Action, que é o da origem da administração, que é a próxima teoria que a gente vai trabalhar. Ok até aí, pessoal? Vou compartilhar a tela de novo, tá bom? Tudo certo? Alguma pergunta? Ok, vou sair da tela aqui e vou compartilhar de novo. Vai respondendo em áudio para mim, se está escutando, se está tudo ok. Pronto. Voltando. Ok, Taylor. Fayol, rapidinho. Um resumo de Fayol. Olha o período dele. 1841, 1925. Percebe que o período é bem simultâneo ao de Taylor, né? Francês. Então, Taylor foi nos Estados Unidos. Fayol foi na Europa. Engenheiro, né, de formação, igual Taylor. Atividade profissional voltada para a administração em geral. E ele idealizou as funções clássicas de planejamento, organização, direção e controle, que é o PDCA. E logo depois dele, a gente vai trabalhar também, surge o primeiro teórico a se preocupar com as relações humanas na organização, né? Elton Mayo, sociólogo australiano. Ele fez uma experiência em uma fábrica, numa cidade, chamada Hawthorne. E aí ele começa a trabalhar com o comportamento das pessoas. E logo depois vem a teoria geral dos sistemas de um cara chamado Ludwig von Bertalanffy, que é um biólogo austríaco, e ele trabalha com os sistemas abertos e fechados, e a gente vai falar um pouco da teoria geral dos sistemas. Então, recapitulando, na aula passada a gente viu que a administração é o ato de trabalhar com e através de pessoas para realizar os objetivos tanto da organização quanto dos seus membros. Vimos também que administrar é a ação através das pessoas. Falamos um pouco que a gente tem que trabalhar em equipe, que a gente não escolhe com quem quer trabalhar, que às vezes um grande operador de máquina, um grande funcionário não é um bom líder, que a liderança ela não é nata, ela pode ser desenvolvida,
que às vezes você não sabe trabalhar com pessoas, que você não sabe liderar, que a gestão não é fácil. Falamos de grandes líderes políticos que arrastam multidões com o poder da palavra e a administração perpassa por tudo isso. Falamos do processo de planejar, organizar, dirigir e controlar. Esse vídeo está gravado, tá, pessoal? Na outra aula tá o link lá no SIGA e tá também no WhatsApp da turma. E falamos também que a administração é o processo de tomar e colocar em prática decisões sobre objetivos e utilização de recursos. Pessoal, uma pausa rapidinho. Quem aqui pode falar em áudio, tá? Estava presente na nossa aula presencial em março. Eu passei esse slide na aula em março. Pode falar em áudio, pode ligar o microfone. Fala só o nome. Muito bem. Lembra desse exercício? Muito bem. É um exercício de lógica, é um exercício que está nos slides que eu coloquei no grupo da turma e também está no site do SIGA. Muito legal para você ler as informações, pegar essa imagem e fazer em casa para relembrar. Tá bom, pessoal? É só um exercício de lógica, de revisão, autoexplicativo, para você treinar mesmo memorização, treinar mesmo o cérebro, treinar mesmo percepção, ok? Vou passar em frente. Quem não fez na nossa aula, ou quem não lembra, faz de novo em casa só para treinar, ok? Seguindo em frente. O que é KPI? Nós falamos na aula presencial, vamos relembrar, porque já tem muito tempo. Indicadores de desempenho. Por que o nome KPI? Vou sair aqui da tela de novo. Vou interromper e voltar aqui para o ao vivo. Por que KPI? O que é KPI? É uma sigla em inglês que significa Key Performance Indication. Significa indicadores chaves de performance. Os indicadores estão presentes em tudo na nossa vida. Os indicadores servem para tudo. Parem para pensar. Como é que vocês passam de ano? Que nota vocês têm que tirar? Quem sabe? Vamos lá, pessoal. Liga o microfone aí. Que nota você precisa para passar? 7. Se você tirar duas notas 7, você faz 14 pontos, você passa de ano. Isso é um indicador. Se você tirar 2 6, você passa? Não. Se você tirar 2 6, você não passa. Você vai para a prova final. Se você tirar 4, 5, você reprova. Então isso é um indicador. Para tudo na vida você precisa de indicadores. Existem os melhores profissionais de qualquer área. Melhores médicos, melhores engenheiros, melhores arquitetos, melhores advogados. Concurso público, passa os melhores. Professores, titulações para qualificação, mestrado, doutorado. Para tudo na vida você precisa de indicadores. Por isso é importante estudar indicadores. Bem, eu vou olhar aqui, só temos 9 pessoas online. Infelizmente, eu vou fazer logo uma chamada, antes que todo mundo saia, já são 10 para as 8. Estava programado 1 hora de aula, deixa eu fazer logo a nossa chamada. Já vi 2 saírem aqui. Espera aí. Tá, Tirinha, deixa eu só fazer a chamada rapidinho. Coloquem para carregar, pessoal. Já vai acabar. Só vou resumir e vocês vão fazer a atividade. Só vou dividir os grupos. Falta só 10 minutos. Aguardem aí, peraí. Hoje a aula estava prevista para introdução e para Taylor. Tá acabando. Peraí. Só fazer a chamada. Dia 8, né? Responda no microfone, rapidinho, vamos lá. Alexandre Vaz.
Carlos, vai falando por todo mundo aí que tu tá olhando. E eu não. Ok, pessoal? Ok até aí? Vamos voltar. Vou compartilhar a tela agora só para finalizar. Só para finalizar o KPI, que muita gente já caiu até a bateria do celular. Vocês vão ler em casa com calma, mas gerenciar é controlar. Sem controle não há gerenciamento. Sem medição não há controle. Portanto, não se pode gerenciar aquilo que não se pode medir. Ou seja, na vida ou nas empresas, só se consegue aquilo que se controla. Pessoal, gerenciar uma empresa sem os devidos controles é o mesmo que andar por uma estrada sem as devidas placas de sinalização. Você não vai saber para onde ir. Por isso, controlar é muito importante, gerenciar é muito importante. Por isso, as funções clássicas da administração são muito importantes, que é o PDCA, Plan, Do, Check, Action. E aí, em casa, vocês vão ler com calma o papel de uma organização, que é um grupo estruturado de pessoas que se juntam para alcançar objetivos. Não existe organização sem pessoas. Os robôs não substituem as pessoas. A tecnologia já avançou. Os homens estão sendo substituídos pelas máquinas. Porém, sempre vai existir alguém atrás das máquinas. E quem é esse alguém? O mais capacitado, o mais informado, o que está em processo de mudança, de informação, de capacitação, de estruturação, o mais eficiente, o mais eficaz. Ok até aí? Tranquilo? Então, na aula que vem, a gente está parando nessa tela aqui, funções da administração, porque as funções da administração justamente vão ser trabalhadas com um cara chamado, deixa eu voltar aqui, as funções da administração vão ser trabalhadas com um cara chamado Henry Fayol, que é o PDCA, Plan, Do, Check, Action. Tranquilo até aí, pessoal?